Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Para mim é motivo de bastante alegria estar aqui novamente falando convosco sobre estas maravilhas de Deus, sobre a sua santa palavra, que é a única que nos traz vida, nos dá experiência, nos dá força, nos dá graça para nos levantarmos a cada dia, seguimos a nossa jornada, seguimos os nossos objetivos, nossos sonhos, realizamos os nossos sonhos, porque a nossa vida nessa terra sabemos que é uma vida passageira, é uma vida limitada, mas que em breve teremos uma vida de resplendor, uma vida gloriosa na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vemos que no século I, na década de 70 depois de Cristo, a igreja primitiva estava vivendo um dinamismo espiritual. Tudo era novo, tudo estava acontecendo naquele momento, ainda que as autoridades, os governantes, as pessoas importantes daquela época tentassem barrar, eles não tinham força, porque algo novo estava ali acontecendo naquele momento. Era uma revolução que estava acontecendo naquele momento ali em Jerusalém, ali em Roma, com a ressurreição de Cristo, pois Cristo havia falado aos seus servos, aos seus discípulos, que convinha que ele fosse até Jerusalém, que ele fosse morto, mas que ao terceiro dia ele fosse crucificado. Os discípulos talvez, eu tenho certeza que os discípulos acreditavam em tudo aquilo que Jesus ali estava falando, mas ainda não havia se tornado realidade na vida dos discípulos, dos apóstolos do Senhor. Então, quando tudo aquilo veio à tona, quando tudo aquilo aconteceu, quando Jesus é crucificado, a palavra diz que houve um grande tremor, o véu do templo se partiu de cima a baixo, mortos ressuscitaram e andavam na cidade santa. Então, quando tudo aquilo aconteceu, os discípulos então puderam conviver com aquele fato, que era um fato novo, que era um fato diferente, que era algo diferente que estava acontecendo na vida deles. Então, tudo aquilo que estava acontecendo era novo e dava-lhes um impulso, uma energia, um dinamismo para que eles pudessem ter força para continuar pregando a palavra, mesmo porque Jesus disse para os seus discípulos: ficai em Jerusalém, não ausentai de Jerusalém, permanecer em Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder do Espírito Santo. E eles ficaram, diz a palavra que quando Jesus, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 ou 2, lá se eu não me engano, quando Jesus está falando com os seus apóstolos, e de repente Jesus ele tem acessão aos céus. Nos diz a palavra que eles ficaram olhando para os céus e de repente um varão, um anjo, se põe no meio deles e diz: varão galileus, porque estáis olhando para cima? Este mesmo Jesus que viste subir, ele há de voltar assim como viste subir. Louvado seja o nome do Senhor. E então naquele momento, meus amados irmãos, a igreja, eles se colocam no cenáculo, começam a orar. Era orações constantemente, ininterrupta. Eles oravam, eles jejuavam, eles buscavam, porque eles haviam contemplado algo diferente, algo que realmente tinha acontecido. Os seus olhos, eles viram com os seus olhos aqueles fatos notórios acontecendo no meio da igreja, sendo realizado, e aquilo lhe dava força e energia para prosseguir. Então eles entram no tabernáculo, no templo, e começam a orar. E de repente a palavra diz que lá eles reunidos, cerca de 120 homens mais ou menos, um vento veemente adentra o tabernáculo e começa a soprar, e de repente viram-se língua repartida como de fogo, e cada um deles começaram a falar em uma língua diferente. Ali estava reunido pessoas de várias nações, da Grécia, pessoas de Roma, pessoas da Fenícia, pessoas de Jerusalém, pessoas do Egito, da Fenícia, de vários países. E cada uma daquelas pessoas que ali estava viam, aleluia, os apóstolos falando nas suas próprias línguas, e eles se admiravam e diziam: como pode isso?
né? Eles são pessoas, são homens galileus, são judeus, e nós os vemos e ouvimos falar em nossas próprias línguas. Louvado seja o nome do Senhor. De sorte que diz a palavra que naquele dia cerca de 3.000 almas se converteram a Cristo. Aleluia. Por mais, meus amados irmãos, que no início os reis, as autoridades quiseram barrar a igreja, eles não tinham força, porque algo diferente, algo novo estava ali acontecendo no seio da igreja. Então os apóstolos ganhavam força, eles ganhavam uma energia do Espírito Santo que estava sobre a sua vida, o impulso, Deus Pai presente através do Espírito Santo nas suas vidas. Nada podia deter, nada podia barrá-los. Era algo extraordinário que estava ali acontecendo na vida daqueles homens, na vida daquelas mulheres. Louvado seja o nome do Senhor. Como Jesus havia lhes prometido, ele disse: ide formai discípulos em todas as nações, começando em Jerusalém, na Judéia e até os confins da terra. E aqueles homens, aleluia, eles se colocaram nos seus corações esse propósito de seguir, de obedecer a ordem do Mestre, custasse o que custasse. Poderia custar as suas vidas, poderia custar, aleluia, o que fosse para eles. Estavam determinados a levarem a mensagem, a levar a palavra, porque Cristo havia cumprido aquilo que lhes tinha prometido. Então nos diz a palavra que um certo dia Pedro e João subiram ao templo, a hora nona, a hora da oração, a hora que eles costumavam buscar a Cristo, que eles costumavam orar a Deus. E diz a palavra que ali um homem coxo era colocado todos os dias na escada do templo chamado Formosa para mendigar. E diz a palavra que, vendo a Pedro e a João, lhe pediu que lhe desse alguma coisa. Pedro e João, olhando para eles, diz: olha, nada temos, não temos ouro, não temos prata, não temos diamante, não temos dólares, não temos dinheiro, não temos fazenda, não temos casa, não temos nada para te dar, mas o que temos, isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele que fosse crucificado e ressuscitou. Levanta, toma a tua cama, anda. E disse que aquele homem, naquele momento, levantou-se, aleluia, e começou a pular, começou a saltear, entrou no templo de Jerusalém pulando. Quão grande era a sua alegria, porque aquele homem estava ali há muito tempo, né? Todos os dias colocado ali na frente daquele templo para pedir uma esmola, mas ele receberá algo de mais precioso. Ele receberá de volta, aleluia, as suas pernas para que ele pudesse andar, as suas pernas para que ele pudesse se locomover. Então tão grande era a alegria daquele homem que ele começou a pular, ele começou a saltear, e todos aqueles que ali estavam se admiravam, porque algo maravilhoso havia acontecido, havia sido realizado ali diante dos seus olhos. Meus amados, olha para nós hoje, olha para a igreja hoje. Quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ver um coxo andar, de ver um cego enxergar, de ver um mudo falar, de ver uma pessoa sendo ressuscitado através da palavra? Mas você sabe por que nada disso acontece hoje conosco? Porque perdemos o dinamismo, perdemos aquela impulsão que havia nos primórdios da igreja, que havia no início da igreja, aquela fome, aquele desejo insaciado da presença notória de Deus. Estamos, meus amados irmãos, vivendo nos últimos dias um conformismo muito grande, aonde o crente já não ora mais, aonde o crente já não jejua mais, aonde o crente já não busca mais a Deus. A internet, a televisão, as coisas desta vida estão dominando sobre a mente do cristão. Já não há espaço mais para Cristo, já não há mais espaço para fazerem a sua obra. Por isso nada vem, por isso nada acontece. Mas no momento em que você se colocar à disposição de Deus, deixar que o Espírito Santo domine a sua vida, deixar que o Espírito Santo controle a sua vida, como controlava a vida dos apóstolos, como controlava a vida da igreja,
Deus amado, era perseguição em cima de perseguição, era Herodes, era Caifás, era Anás, era todos aqueles homens poderosos fazendo com que aquela obra fosse barrada. Tanto é, meus amados, que quando aquele homem ele é curado, os apóstolos é levado ao templo de Jerusalém e é interrogado pelos sacerdotes, e o sacerdote diz: com que autoridade? Em nome de quem vós fizeste isso? Aí Pedro, João diz para ele: em nome de quem? Em nome de Jesus Cristo, aquele que vós o crucificaste e fosse ressuscitado no terceiro dia. É em nome dele, vós não o pudeste deter nem na cruz nem no sepulcro. Ele está vivo e nos deu autoridade para que em nome dele todas essas maravilhas aconteçam. Aqueles homens, meus amados, eles foram apedrejados, eles foram chicoteados por fazer, aleluia, aqueles milagres, mas nada os detinha, nada fazia com que o seu ânimo viesse a esfriar, nada fazia com que, aleluia, aquilo que estava acontecendo, aquele fervor do Espírito Santo viesse ser barrado na vida daqueles homens. Pedro e João estavam determinados junto com os apóstolos que nada desta vida poderia fazer com que a obra de Cristo viesse a ser parado, porque eles foram contemporâneos de tudo aquilo que aconteceu em suas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Havia um fervor, havia uma graça do Espírito, o Espírito Santo trabalhava ardentemente no coração das pessoas, de maneira que, aleluia, quando a mensagem era pregada, aquelas pessoas rapidamente eram convencidos e convertidos através do Espírito Santo. Meus amados irmãos, nós devemos nos dias de hoje, assim como a igreja primitiva, nos colocarmos à disposição de Jesus e do Espírito Santo e deixarmos que eles ajam em nossas vidas através da oração e do jejum, e com um compromisso com Cristo para fazer a sua obra, para que tudo venha novamente acontecer. Mas a palavra de Deus diz que isso é evidente que aconteceria nos últimos dias. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, e está se esfriando nos dias de hoje. Nós vemos homens e mulheres preocupados com as suas posições sociais, estão preocupados em ter um canal de televisão, em aparecer na televisão, mostrar suas caras, suas vestes, estão preocupados a se elegerem políticos. Todos aqueles pregadores de nome que a gente conhecia, hoje estão aí, vivendo uma vida na política, se dedicando à política, deixando a obra de Deus de lado, e colocando a política, as suas prioridades em primeiro lugar. Quando nós deixarmos que Cristo seja o primeiro em nossas vidas, aí tudo voltará a acontecer no seio da igreja. Será uma igreja representativa na presença do Espírito Santo, será uma igreja gloriosa, uma igreja poderosa, assim como foi nos dias do apóstolo Pedro e do apóstolo João, aleluia, aonde ninguém os podia conter. Tanto é que o rei mandou prendê-los, colocou uma cadeia, pedindo que deixasse ele preso para que no dia seguinte eles fossem julgados. Mas nos diz a palavra que quando o rei Herodes mandou buscar para que eles fossem julgados no tribunal, eles já haviam sido libertos pelo anjo do Senhor. Chegou lá, as cadeias estavam fechadas, as suas algemas estavam no chão, e eles estavam fora do templo, porque o poder de Deus, o poder do Espírito Santo era real, era tremendo na vida daqueles homens. O Espírito Santo trabalhava de uma maneira extraordinária, de maneira que a igreja criava força, não se deixava deter, não se deixava ser amedrontada, não se deixava ser inibida, mas eles trabalhavam com fervor, com graça, com virtude, na presença do Espírito Santo. Os milagres aconteciam, meus irmãos, os milagres aconteciam assim, no estralar de dedo. Diz a palavra que os homens, as mulheres se colocavam na praça, se deitavam na praça, para que ao menos a sombra de Pedro passasse sobre eles. E quando aquela sombra do apóstolo, não era sombra, meus irmãos,
Era a unção do Espírito Santo que estava ali passando sobre a vida daquelas pessoas, e no momento em que aquela unção passava, aquele que estava enfermo era curado, o coxo começava a andar, o aleijado também ganhava, as pernas começavam a ganhar vida, a virtude do Espírito Santo, e eles começavam a andar. Louvado seja o nome do Senhor. Os endemoniados eram libertos pelo poder do Espírito Santo, aquela opressão de Satanás, dos demônios, caía por terra, sabe? O demônio via Pedro a 1 quilômetro, saía gemendo, correndo, gritando. É isso que tem que acontecer na tua vida, meu irmão. Quando o demônio ele sentir a sua presença de longe, ele já tem que correr. Você não precisa nem gritar, você não precisa nem fazer nada. Na autoridade do nome de Jesus, aleluia. Todo demônio a 1 quilômetro de distância vai saindo, vai embora, parte retirada, e o nome de Jesus Cristo seja glorificado para a glória do Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Porque em Isaías 53, o Isaías diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como uma raiz de uma terra seca, não tinha formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Por que nenhuma beleza vimos para que o desejássemos? Porque os haviam desfigurado, os romanos haviam colocado uma coroa sobre a sua cabeça, havia chicoteado, a sua fisionomia estava desfigurada, estava irreconhecível. Por isso que Isaías diz: olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, era desprezado, o mais indigno entre os homens. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor o fez enfermar, nos diz a palavra do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, meus queridos e meus amados irmãos, que a igreja primitiva, ela naqueles dias estava no seu auge, estava na sua glória, tudo acontecia, meus amados, porque nos diz a palavra que o fervor era tão grande, de maneira que os irmãos se reuniam, clamavam dia e noite, eles não saíam, tudo era em comum, vendiam suas propriedades, dividiam entre eles, não havia pobre, não havia pessoas que tivessem necessidade. Louvado seja o nome do Senhor, mesmo porque naquele tempo não imperava o capitalismo. As pessoas hoje em dia estão muito vivendo uma vida capitalista, onde todo mundo quer ter o seu carrinho, todo mundo quer ter o seu apartamento, quer ter o seu bem-estar, quer ter o seu telefone top, o seu iPhone, quer ter a sua melhor internet, quer ter uma bela de um carro, uma bela de uma piscina. Cada um quer viver a sua vida regrada, a sua vida abençoada. Meus irmãos, eu não sou contra isso, eu não condeno isso de maneira alguma. Se você é um servo de Deus, você tem mais é que ser abençoado mesmo. Eu olho para a vida de Abraão lá no capítulo 12 de Gênesis e vejo Abraão sendo um homem abençoado, um poderosíssimo. Quando Deus chama Abraão, lá em um dos caldeus, diz a palavra que ele já saiu de lá rico. Abraão já era rico, abençoado, e quando Abraão vai para o Egito lá, e acontece aquela trágica coincidência em que Abraão fala para Sara: diga que tu és a minha irmã, para que me vá bem por tua causa. E o rei do Egito pega então Sara como a sua esposa, e o Senhor fecha a madre de todas as mulheres daquela terra, para que o rei do Egito não contamine a Sara. E então ele descobre e diz: Abraão, por que você fizesse essa maldade comigo? Poderias tu ter dito que você era esposo dela, e tudo iria bem, E Abraão então diz assim: eu não fiz isso com medo, porque ela é muito bonita, muito formosa, abençoada, e temi que eu perdesse a minha vida, e que ela ficaria então como mulher do faraó. E nos diz a palavra que o faraó deu para ele fazendas, ovelhas, gado, camelos, jumentas, deu bastante coisa para Abraão, e diz que quando ele retorna ali à terra de Canaã, diz a palavra que eis que Abraão vinha muito rico, que a terra não cabia às suas propriedades, de maneira que Abraão não pôde coabitar junto com Ló, porque a fazenda deles era muito grande, e havia contenda entre os pastores das ovelhas de Abraão e os pastores da ovelha de Ló. Então diz que Abraão olhou para Ló e disse assim: olha, não haja contenda entre mim e ti, porque irmãos somos irmãos.
Hoje nós vemos dentro das igrejas, meus amados, muita confusão, muita contenda, muita coisa, meus amados irmãos, perde até a identificação, aleluia. Mas Abraão disse: não tem que haver contenda entre nós, que somos irmãos, nós somos irmãos, não pode haver contenda entre nós. Ele disse: olha, se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda, e se você for para a esquerda, eu vou para a direita, né? Mas não tem que haver confusão, porque somos irmãos, somos filhos do mesmo Pai, fomos eleitos, chamados pelo mesmo Pai. Louvado seja então o nome do Senhor. Então, voltando para Atos dos Apóstolos, então os irmãos, eles viviam na comunhão, né, no partir do pão, todos viviam em comum, pegavam as suas propriedades, vendia, distribuía, de maneira que não havia pessoas pobres entre os amados irmãos que sofressem necessidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, meus amados, que a igreja era fervorosa, a igreja era poderosa, aleluia, porque havia graça e unção do Espírito Santo de Deus sobre aquela igreja. Meus amados, Deus não quer que nesses últimos dias seja diferente, não. Deus quer que haja unção do Espírito Santo sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a vida da igreja, que sejamos abençoados, que aonde pisar a planta dos nossos pés, aleluia, esse lugar seja abençoado por Deus, e que tudo que é do inimigo caia por terra. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo que é do inimigo tem que cair por terra, em nome de Jesus, e temos que tomar posse da nossa bênção, da nossa vitória. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus elegeu essa igreja, Deus elegeu essa igreja para ser um sacerdócio vivo. Sabe qual que era o papel do sacerdote lá no livro de Levítico? O papel do sacerdote era o papel de intercessão, era o papel, aleluia, em que o sacerdote, ele intercedia por o povo de Israel, que não podia chegar diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus estipulou que cada pessoa deveria levar um sacrifício diante de Deus, mas que aquelas pessoas não poderiam entrar dentro do tabernáculo, no Santo dos Santos. Somente o sacerdote, aquele homem ungido, separado da tribo de Levi, era que tinha autoridade para entrar no santuário, no Santo dos Santos, que tinha o poder de representação, de interceder por aquele povo. Nesses últimos dias, Deus elegeu quem? Elegeu a igreja de Cristo para interceder pelas nações, para interceder pelo mundo, por aqueles que ainda não são cristãos, por aqueles que ainda não têm o privilégio de estar dentro de uma igreja, de poder reconhecer Cristo como Senhor da sua vida. Então, meu amado irmão, como intercessor de Cristo, você tem que assumir este papel, começar a orar pelo mundo, começar a ganhar as almas que estão aí perecendo na terra, para que o reino de Deus seja glorificado. Esse é o papel da igreja, porque Jesus disse para Pedro: olha, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja o nome do Senhor, porque se o inferno não sair de frente da igreja, a igreja, como rolo compressor, vai passar por cima, para que a glória de Jeová seja revelada para aqueles a quem o Senhor quer revelar, aqueles que o Senhor quer buscar, aqueles que o Senhor quer conquistar através da sua morte, aleluia, que foi sacrificada na cruz do Calvário. Cristo não morreu em vão, Cristo não deu a sua vida em vão. Ele deu a sua vida porque, aleluia, Ele veio buscar e salvar aqueles que se havia perdido. E o nosso papel na qualidade de sacerdote, na qualidade de reis, que Cristo nos elegeu como sacerdote e reis, aleluia, temos que interceder por esta nação, por este povo, por esta igreja, para que todos possam conhecer, aleluia, a verdade, a palavra de Cristo, porque Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus quer, nestes últimos dias, meu irmão, minha irmã, uma igreja poderosa, uma igreja vitoriosa, uma igreja cheia do Espírito Santo, que não tenha temor, não tenha medo, mas que esteja à disposição para buscar e levar a
mensagem de Cristo, porque aqueles que levam a preciosa palavra gemendo e chorando, sem dúvida, cegarão os seus molhos com alegria. E esta é a palavra de Deus, e que Deus nos abençoe em Cristo, e que guarde as nossas vidas, e que possamos colocar-nos como Pedro e João à disposição de Deus para fazermos a obra de Cristo, para que no momento em que nós abrimos a nossa boca, aleluia, as almas possam se render aos pés, e naquele dia quase 3.000 almas se renderam ao Senhor, e crescia o número daqueles que se entregava a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E nesses últimos dias, com certeza, a igreja de Cristo crescerá de maneira estrondosa, que abrangerá este Brasil, e não somente este Brasil, mas toda a face da terra, porque essa é a promessa de Cristo. Porque, meus amados irmãos, a figueira que Jesus falou já está florescendo. Que Deus abençoe em Cristo, e glórias a Deus nas alturas.